Depois de terminar aqui a nossa conversa, você vai direto para as redes sociais para seguir @Cooperativa Cochupé e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Letícia Guimarães está nos dando apoio, como sempre, pela redação do Notícias Agrícolas, conosco, portanto, trazendo ali essa conexão entre eu e vocês, certo? A Letícia está ali nessa conexão e as linhas de comunicação estão abertas. Então, senhoras e senhores, mandem seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões, que a gente está aqui porque a gente quer te ouvir também, tá? A gente quer saber sobre o que você quer saber, de onde você está falando, as condições de clima aí na sua região, se você já começou a plantar sua nova safra, sua safra de verão. A gente quer te ouvir, quer saber de ti, como é que tá por aí, tá certo? Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dificuldade, enfim, né? Essa coisa toda de áudio e tudo mais, vão me reportando por aqui e a gente vai se ajustando, tá bem? Às vezes a internet deixa a gente meio na mão, mas depois a gente consegue arrumar tudo de novo. Bom, vamos começar com os preços, como nós sempre fazemos, né? Para a gente entender para onde vão os mercados nessa quarta-feira. A soja trabalha com estabilidade, mas do lado negativo da tabela. Então a gente tem para o novembro, que é o contrato mais negociado agora, 14 dólares e 78 centos por bushel, uma pequena baixa de 0,06%, tá? Então temos esse pequeno ajuste para baixo na soja. Inclusive o mercado estava subindo, tá? O mercado estava testando altas e altas um pouquinho mais fortes do que as que registramos até há pouquinho. O milho, 6 dólares e 85 centos por bushel, esse cai mais forte, cai quase 1%. O trigo também estável, 0,07% de alta para 8 dólares e 59 centos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados da soja. Vamos olhar para os preços do farelo e do óleo. O farelo sobe, tem alta de 0,8% para valer 427 dólares mais 10 centos por tonelada curta. E o óleo, com uma pequena alta, né, bem próximo da estabilidade também, de 0,1%, 66 dólares e 82 centos por barril, tá? Então o mercado hoje no complexo soja, mais tranquilão, mais na defensiva, já que teve só segunda e terça, já teve muita emoção. A gente vai comentar sobre isso já já, tá? Então vamos ter mais atenção também a essas baixas no milho, que são de quase 1%, e é um ponto de atenção aí nesse início de dia. Bolsa de Nova York agora, café tá caindo, 0,5% de baixa para 2 dólares e 19 centos mais 70 por libra peso na Bolsa de Nova York. Açúcar em alta de 0,2% para 18 centos mais 41 por libra peso. O algodão subindo um pouquinho depois das baixas dos últimos dias. Ontem aprofundou muito as perdas, né? Terminou o dia aí com baixas bastante agressivas. Tem agora 1 dólar e 2 mais 42 centos por libra peso na Bolsa de Nova York no contrato dezembro 22, que é o mais negociado também neste momento. O petróleo tem um dia de baixa. No WTI, a perda de 0,8% para 86 dólares e 61 centos por barril. No Brent, que é, lembre-se, referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, são 92 dólares mais 44 centos por barril no petróleo Brent, e aí é uma baixa considerável, né? Perdeu os 95, os 94 e agora opera abaixo dos 93 dólares por barril o petróleo Brent. O gás natural continua a sua trajetória de alta, né? Tira força não sei da onde, o gás vai que vai, tira força não sei da onde, não. A gente sabe de onde vem a força, né? Mas o movimento é muito robusto de alta nesse momento, 1,2% de ganho agora no mercado futuro norte-americano, mas a gente sabe que os preços estão subindo também em outros mercados. O ouro, a prata e o cobre estão caindo. O ouro perde 0,3% agora, a prata 0,1% e o cobre, liderando as baixas, tem 1,4% de queda. Hoje é um dia de commodities metálicas em baixa, também impressionado por essa notícia aqui, ó. Aço, lá na China. Aço recua de máximas de 2 semanas na China devido a preocupações com demanda. Há uma preocupação realmente muito séria, principalmente no setor ali da construção civil na China, e a gente sabe, né, que a economia chinesa está crescendo a passos um pouco mais lentos, né? A política do zero Covid pegou direto no coração da economia chinesa. Eles sabiam da necessidade de fazer isso, mas sabiam também das consequências que teriam para a sua economia. E assim tem se dado. Então a gente vê que realmente a demanda por alguns itens, né, por algumas
condições nesse sentido, tem essa condição. A gente vai monitorar, vai entender, né, e saber como é que as coisas vão se dar a partir de agora. Mas a gente não pode desviar os olhos, claro, da China, né? E seguimos por aqui. Bom, passamos então pelas commodities nos mercados futuros norte-americanos para entender um pouquinho mais do mercado futuro chinês. Baixa para o farelo, baixa para o óleo e alta para o milho na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, tá? Segundo informações de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, a gente ainda tem essa necessidade, de fato, de olhar então para o mercado futuro chinês, entender como é que vai se dar a demanda deles por alimentos. Nós ouvimos, né, inclusive o Eduardo Vanin foi o primeiro convidado do especial China que nós estamos fazendo ali no Conversa de Cerca, um dos nossos podcasts aqui do Notícias Agrícolas, e de fato, o que nós podemos entender é que a China tem algumas mudanças nos seus hábitos alimentares, recentes desde o início da pandemia, mas que precisa continuar nesse seu fluxo de compras, né? Inclusive, nós ouvimos, aí já não no Conversa de Cerca, mas em entrevista aqui no Notícias Agrícolas, o economista Roberto Dumas Damas, falando sobre essa condição toda da economia chinesa, da sua demanda por alimentos e das questões políticas, todas muito alinhadas. Por quê? O que dizia o professor Dumas, né? Ele dizia o seguinte: olha, Carlinhos, a gente tem que entender que a gente está falando de uma ditadura na China e de que o povo precisa estar pelo menos bem alimentado. Como os chineses vêm comendo mais e melhor nas últimas décadas, e esse é um movimento que a gente não quer ver ele dá passos para trás, né? Ele vai só caminhando para frente, e para evitar qualquer tipo de combustão social ou qualquer faísca social, né? Que deixa o povo ali descontente com alguma situação, a gente vai ver naturalmente essa movimentação de preocupação, né? Então a gente vai olhar para isso, estamos acompanhando essa situação e é preciso a gente monitorar, portanto, a China bem de perto, como sempre, tá? Uma outra notícia importante sobre a China na manhã de hoje é o seguinte: China vai liberar 15 mil toneladas de carne suína de suas reservas no dia 17 de setembro, sexta-feira. Sexta-feira? Sexta ou quinta? Não, sexta, né? Sábado, tá? A China irá liberar 15 mil toneladas de carne suína congelada das reservas estatais em 17 de setembro, de acordo com um aviso divulgado na quarta pelo Centro de Gerenciamento de Reservas. O planejador estatal disse nessa semana que liberaria algumas reservas de carne suína para manter os preços estáveis antes dos próximos feriados, quando a demanda pela carne básica do país normalmente aumenta. É a chamada Golden Week, né, que está prestes a acontecer aí, em outubro, e de fato a gente tem uma demanda maior nesse período. O fluxo de pessoas costumava ser muito mais intenso, né, as reuniões de família, de amigos, nesses feriados, como é o caso da Golden Week, e outros feriados, como é o caso do feriado do Ano Novo Lunar. A gente tinha uma migração interna, né? As pessoas ali dentro se movimentando em fluxos imensos, as fotos mostravam isso, e com a pandemia isso foi diminuindo, né? Enquanto a gente tinha o fluxo diminuindo, depois a gente tinha um fluxo zero, né? Com os lockdowns e tudo mais, depois que as atividades foram retomadas, a gente sentiu essa mudança, e a China vem fazendo essas alterações realmente nos seus hábitos, até que esteja livre 100% da Covid, né? Essa é a política da China nesse momento. E essa mudança, portanto, nos hábitos trouxe mudança também no consumo. Por isso que a gente vê essas liberações, essa demanda, mas aos poucos isso também vai mudando, vai se alterando, enfim, a gente está de olho, tá? Então, olho vivo na China. A China, inclusive, continua comprando soja da Argentina, né? Entre outras fontes. E de fato, a gente tem isso via estímulo que foi dado pelo governo ao produtor argentino para que ele vendesse a sua soja e gerasse divisas para o governo, que precisa de dólares. Então, a meta do governo é alcançar até 5 milhões de dólares com as vendas de soja até 30 de setembro, que é quando vale o peso argentino e, claro, o dólar soja lá na Argentina. E o que está acontecendo é o seguinte:
as associações de classe, né, as associações dos produtores estão pedindo que esse prazo se estenda para o dólar soja, porque teoricamente ele teria vigência só até o dia 30 de setembro. E agora as associações de classe, inclusive, deixa eu ver se eu tenho essa manchete aqui separada, acho que separei para trazer para vocês, inclusive, nessa sexta-feira. Aqui, ó, vou pedir para a Letícia. Será que a Letícia está com a gente? Acho que está, né? Ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Se a Letícia... Ela tá ainda com a gente, Renan? Sim. Tá, né? Vou pedir para ela colocar para a gente na tela essa manchete do Clarim, mostrando, então, como eles estão pedindo a extensão dessa vigência do dólar soja, né? Que tem realmente trazido bons resultados para a Argentina. As vendas, de fato, se intensificaram, continuaram acontecendo desde a criação do dólar soja no último dia 5 de setembro, até agora a gente já viu vendas de mais de 3 milhões de toneladas de soja. Os preços cederam um pouquinho nos últimos dias, segundo relatos também da mídia local, da mídia especializada da Argentina, mas essa questão de ter um dólar seguro, um dólar que é sabido, né, dos patamares que serão registrados ali para a conclusão, naturalmente, dos negócios, traz um estímulo muito forte. E a comercialização na Argentina estava muito travada. Inclusive, toda essa movimentação é um ponto de atenção muito forte nesse momento do mercado de soja, não só na Argentina, né, mas no complexo todo, inclusive para a Bolsa de Chicago. Então, logo essas vendas começaram a acontecer, Chicago sentiu essa pressão, recuou um pouco mais, né, e viu o mercado ter que se adequar a isto também. Então, temos essa condição e vamos monitorando, tá? Acho que a Letícia, ela estava com uma agenda agora prevista, mas, enfim, a manchete do Clarim é essa, né? Que como é que é o nome disso? As associações de classe, né? E principalmente os exportadores estão pedindo essa extensão do prazo, pelo menos até 31 de outubro, né? Pelo menos até 31 de outubro. E o super-ministro da Economia, né? O Sérgio Massa, como ele vem sendo chamado, pode ser que atenda, porque ele viu que deu certo, né? Então, a gente está acompanhando. Hoje eu vou, mais uma vez, recorrer às nossas fontes lá na Argentina para saber como é que isso está se desenrolando, né? E a gente vai, então, tentando trazer tudo isso para a nossa realidade também, certo? Comentários do Eduardo Vanin sobre essa situação. Parece que o super-ministro Sérgio Massa fez jus ao título ao conseguir o que nenhum presidente nos últimos 12 anos conseguiu: fazer o produtor argentino vender sua soja, sua reserva de dólares. Não é só o câmbio de 200 pesos que está mexendo com a cabeça do produtor argentino. Massa falou que pode elevar a taxa de juros sobre as linhas do produtor, em especial para o financiamento dos estoques. Nesse cenário, 3 importantes questões surgem. 1. Quanto que o produtor argentino vai liquidar do seu estoque? 2. Quanto é que a Argentina pode tirar do programa americano de exportação? 3. Quanta soja do Brasil vai deixar de ser processada, grão que certamente vai somar à oferta na boca da safra, porque uma vez que essas vendas estão acontecendo lá na Argentina, elas não vão só para exportação, mas elas vão se destinar também ao processamento. As indústrias também estão comprando para processar, e a gente precisa lembrar que a Argentina é o maior exportador global de farelo e óleo de soja, né? Então, tá tudo isso muito latente no mercado. Então, esse é um ponto de atenção para o mercado da soja, e acho que dessa forma a gente já engrena aqui nos comentários sobre esse mercado. Hoje, até a gente estava aqui com essa manchete, né, da manutenção do mercado voltando a subir, mas o mercado já virou, já está no vermelho. Novembro, 14 dólares e 78 centos por bushel, 0,75 de queda. Janeiro e março perdem 1,5 ponto para valer 14 dólares e 82. O maio, 14 dólares e 81 centos por bushel, perde 2 pontos agora. Bom, o mercado de soja, ele tem fundamentos bastante importantes para testar essas altas que testou mais cedo, e ontem ter testado o patamar dos 15 dólares por bushel, senhoras e senhores. A gente começou o Bom Dia Agronegócio ontem com essa notícia, mas na sequência o que a gente viu foi a chegada, né, dos dados de inflação lá nos Estados Unidos, preocupando o mercado, trazendo sinalizações e reforçando o sentimento de que o Federal Reserve
que é o Banco Central dos americanos, vai ter que, mais uma vez, elevar a taxa básica de juros. Isso mexeu muito com o dólar disparou, as commodities passaram a cair, houve uma inversão ali nos movimentos dos ativos, e a gente viu a soja perder terreno e fechou, de fato, no vermelho. Hoje testava novas altas, voltou a cair novamente. Então, a gente tem pequenas baixas agora, apesar de um cenário de fundamentos muito forte. Por quê? Porque a gente está vendo uma série de fatores agora. Então, o clima para concluir a safra americana, principalmente nesse período de colheita, a gente precisa ter condições favoráveis de clima para colher. O mercado ainda tentando entender os números que o USDA trouxe na segunda-feira de uma safra de menos de 120 milhões de toneladas, estoques preocupantemente baixos nos Estados Unidos e estoques que se reduzem também para para o quadro global. Isso também é muito sério, tá? Isso mostra que a oferta de soja ela não foi restabelecida e a relação com a demanda não foi equalizada, porque a gente tem, de fato, muita preocupação nesse jogo, né? Nesse quebra-cabeça, como é que chama isso? As peças não estão se encaixando. Ah, por quê, Carla? Por que elas não estão se encaixando? Porque nós temos justamente essa dificuldade de equalizar as relações de oferta e demanda. Nós precisávamos de boas safras nos dois hemisférios. No hemisfério norte já não vamos poder contar. Aqui no hemisfério sul está só começando. As perspectivas são muito boas e por isso a bússola do mercado começa a se voltar para a soja brasileira, para as condições de clima, para a questão do plantio. O plantio começa, claro, muito timidamente em alguns locais onde o período do vazio sanitário já foi finalizado, como é o caso do Paraná, por exemplo, mas também sem ainda avançar muito, né? Então a gente está nessa situação, certo? Isso é um ponto. Conclusão da safra americana, começo da safra brasileira, depois vamos olhar para a Argentina, com a comercialização avançando, comportamento da demanda. Como é que a China vai se comportar diante disso tudo? A China precisa vir a mercado ainda para fazer algumas compras, precisa estar no mercado para se abastecer até o final de janeiro, está descoberta para alguns meses até essa janela do meio de setembro, onde estamos, até o final de janeiro. Então, precisamos entender como vai ser o comportamento da demanda e colocar na conta, entender que a pressão do financeiro ela vai existir, né? Ela vai chegar. E como o quadro macroeconômico, geopolítico, nesse momento, ambos carregam inúmeras incertezas, muita nebulosidade, isso estimula esse desmonte de posições por parte dos investidores, dos fundos especuladores, enfim, daqueles players atuantes no mercado, para fazer esses movimentos e vão deixar o mercado ainda muito volátil, e é isso que a gente tem observado. Quadro importante de fundamentos, mas a pressão do financeiro chegando e essas informações, as margens do mercado também chamando atenção. Então, tudo isso muito junto faz com que a gente veja movimentos como esse, como nesse momento o mercado, de novo, tá em campo misto. O novembro sobe, o janeiro não tem variação, março e maio caem. Então, percebam, o mercado está bem lateralizado nessa quarta-feira, bem sem direção, tá? Então, para a soja, é isso que nós temos. Aqui para o Brasil, minha manchete continua sendo: nossas vendas de safra nova estão atrasadas, tá? Perdão, nossas vendas de safra nova estão atrasadas. Isso pode exercer alguma pressão nas cotações um pouquinho mais adiante, né? O que a gente vai ver daqui para frente, né? Como é que os produtores vão agir? Como é que eles vão avançar com os negócios ou não vão avançar com os negócios? Isso é muito sério, tá? Eu não estou dizendo para você porque eu não sou analista nem consultora de mercado. Vá vender sua soja. Eu quero que você faça suas contas, tá? A gente está falando da safra de soja mais cara da história da sojicultura brasileira, a gente está falando de custos logísticos que preocupam, a gente está falando de um dólar completamente volátil em ano de eleição eleitoral, que já sabemos que vai para o segundo turno. Então, assim, a gente ainda tem meses de volatilidade, meses de incerteza, meses que você precisa ter sua exposição ao risco reduzida. Isso não vale só para a soja, como eu falo também todos os dias, tá? Então, tenha atenção a esse planejamento comercial. Bom, o dólar hoje, agora são 9 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uma pequena baixa de 0,07% para valer R$ 5,18, tá? Então,
É hora de você olhar para isso e entender que você vai ter que usar as ferramentas de comercialização, querendo ou não, porque se você não usar, é aquela coisa, né? É atenção e exposição ao risco. Aí depois não adianta chorar, hein? Depois não adianta chorar. Bom, é isso, certo? A gente precisa contabilizar nisso tudo a questão dos prêmios, tá? Por quê? Porque a gente está falando de prêmios muito elevados ainda, o que ajuda na formação dos preços aqui no Brasil. A gente tem um dólar que se mantém acima dos 5,10, dos 5,10, já se aproximando dos 5,20, mas, como eu falei, muito volátil. Chicago, que apesar das baixas recentes, ainda se mantém acima dos 14,80, então é um bom preço em Chicago. E a gente tem os prêmios que, como eu falei, estão ali na casa de $1 a $2,10 nos contratos mais negociados agora. Então, claro que nos mais próximos, com uma menor oferta de soja, a gente tem prêmios mais fortes, como é o caso do setembro, que tem $2,10 acima de Chicago por bushel, e no dezembro $1 acima, né? Porque aí a gente já está contabilizando a nova safra norte-americana, alguns volumes de soja brasileira já disponíveis no mercado, mas ainda assim são prêmios positivos. Então, tem que colocar isso na tua conta também. E esses prêmios positivos sinalizam que a demanda está continuando a acontecer para a soja brasileira, tá? Então, precisa ter do seu lado um profissional de confiança que vai cruzar todas essas informações para você e te ajudar a formar bons preços ali, ok? É isso que a gente precisa entender, é nisso que a gente precisa focar, certo? Esse é o amarradinho do mercado da soja desta quarta-feira, dia 14 de setembro. Milho. Na Bolsa de Chicago, as cotações hoje estão recuando. Dezembro, $6,84, perde 8 pontos. O março e o maio perdem 7 pontos mais 75, com $6,89 e $6,90 por bushel, respectivamente. Para o milho, o quadro é mais ou menos o mesmo. O mercado já conhece o quadro mais apertado dessa cultura. Perdemos na China, perdemos na Europa, perdemos nos Estados Unidos. Aqui temos uma bela safrinha sendo exportada. A safrinha foi muito bem em 2022. E o produtor, inclusive as pessoas me perguntam muito aqui no Bom Dia Agro, Carlinha, por que os preços do milho estão caminhando de lado? Por que os preços do milho estão caminhando de lado? Eles estão caminhando de lado porque nós temos uma condição de ter um mercado abastecido aqui no Brasil com a chegada da segunda safra, né? Vamos pegar aqui o comentário do Vlamir Brandalize, e aí vocês vão entender mais ou menos por que eu tô falando isso, tá? Olha só que informação interessante. L. Caita, vim dos Estados Unidos essa semana e não vi lavoura ruim por lá. Pois é, L. Caita e amigos, os tours de safra que aconteceram nas últimas semanas, durante o mês de agosto, também não estimavam, né, não esperavam, não traziam esse sentimento de que poderia haver uma baixa tão importante na safra de soja como houve na segunda-feira pelo USDA. Para o milho, sim. Para o milho já se esperava uma redução, tanto que a reação do mercado do milho ao relatório do USDA foi muito mais contida do que a soja. Para o milho já se esperava e a gente já sabia que o milho já tinha sofrido mais, além do que a gente já sabia lá nas estimativas iniciais do USDA que nós teríamos uma safra menor de milho para os americanos. Mas para a soja não havia essa perspectiva depois, principalmente dos tours de safra. O leste do Corn Belt, muito bom, bons índices de produtividade. Illinois, Indiana, Ohio, né? Essa região mais a leste, oeste, tinha problemas, mas havia espaço para recuperar a soja, só que não foi só a produtividade que o USDA revisou para baixo no caso da soja. O USDA reduziu também a área plantada e área colhida, né? Quando ele faz isso, a equação vai dar essa safra menor mesmo, menos de 120 milhões de toneladas. Então, não é só uma questão de lavoura, de produtividade do que a gente estava vendo ali a olhos nus ou nos tours de safra. O USDA mexeu forte nos números de área. Então, isso ajudou a necessidade de fechar a conta ali, porque reduziu também a produtividade. Invariavelmente, você vai ter uma produção menor. E o USDA mexeu também nos dados da demanda. Estimou menor exportação e menor esmagamento, tá? Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém aqui sobre a soja, antes que eu comece a comentar sobre o milho. Mas, enfim, se vocês quiserem me perguntar, por favor, fiquem à vontade, tá? A Dilma está conosco, de Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul. Dona Eliana, bom dia. O Lucas Agro, sempre com a gente. Bom dia, Carlinha, bom dia.
E o pessoal aqui falando que tá tudo certo já com o áudio, né? Ficou tudo bem. Então vamos juntos. Pessoal, é assim. É porque vocês não vão ouvir se vocês estiverem sem áudio. Quando tiver esse problema, né? Se vocês passarem por esse problema numa outra situação, saiam da live e entrem novamente, que é para ter resolvido, tá? Quando a gente tem um problema por aqui, os problemas vão se estender para o YouTube, para o nosso site, e às vezes é só o Instagram que dá né, uma escorregadinha ali, tá? Mas enfim, vamos, como eu falei, vamos dar uma checada aqui no comentário do Vlamir sobre o milho. Acho bem importante a gente trazer a perspectiva e a experiência do Vlamir nesse momento, né? Porque, como eu falei, vocês sempre me perguntam bastante sobre a questão do mercado. E de fato a gente tem negociações bem tímidas assim no mercado de milho. A gente vê as indústrias se dizendo abastecidas e a gente vê também né, os negócios acontecendo muito pontualmente nesse momento. Por quê? Porque o produtor não vai querer vender nesse momento diante dos preços que ele tem, embora sejam preços bastante interessantes. São preços acima de R$ 90 por saca ainda no mercado futuro, o que vai liquidar no interior preços ainda bastante interessantes. Então veja que o Vlamir, no seu boletim diário, ele traz um reflexo dos principais estados. Para Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, vamos olhar primeiro para a região sul. Ele começa para o Rio Grande do Sul. As negociações continuam escassas, com milho mostrando compradores no grão CIF entre R$ 90 e R$ 93 por saca e 86 a 87 para o FOB local ao grão disponível. Santa Catarina, o mercado segue com poucos vendedores. O balcão nominal está entre R$ 78 e R$ 84 reais, estabilizado nos últimos dias. Comprador dando chances de 87 a 92 para o milho do estado, CIF, e pequenos consumidores tendo que bancar os valores maiores. Paraná, os negócios continuam da mão para a boca e produtores deixando a fixar. No balcão segue entre R$ 73 e R$ 80 reais e calmo porque os produtores estão esperando níveis maiores para negociar. Isso é no sul. Vamos para o sudeste? São Paulo. Os negócios seguem escassos, os consumidores apontam que estão esperando mais ofertas de milho livre e que tem aparecido e o produtor segurando que pode para negociar à frente. Minas, os negócios são pontuais e há indicativos entre 75 e 78 no Triângulo e 80 e 85 no Cif Granja, com níveis entre 75 e 78 no FOB Sul. Todos escassos, negócios pontuais. Goiás, os negócios continuam escassos, com indicativos entre 68 e 75 e compradores atuando da mão para a boca. Mato Grosso, já mudamos para o centro-oeste ali a partir do Goiás. Mato Grosso, segue com produtores apontando que o milho segue calmo, temos poucos vendedores em atividade nesse momento, colheita fechada, negócios fluindo na exportação, que paga melhor que o interno. Pessoal, Vlamir cantou essa bola lá no começo da safrinha. Quem vai balizar o mercado vai ser a exportação. A gente vai ser muito demandado na exportação. E assim se deu, né? E tem se dado. Mato Grosso do Sul segue com poucos negócios. Distrito Federal segue com poucos vendedores em atividade. Então, assim, é um discurso uníssono. Nesse momento, há pouca liquidez no mercado de milho, os negócios são pontuais, são escassos, porque justamente a gente vê essa queda de braço bem sutil entre compradores e vendedores e que vai continuar porque a gente tem milho agora para ser negociado, segundo explicam os analistas e consultores de mercado, tá? Então, esse é o quadro do milho nesse momento. É muito comum para esse momento da temporada, né? A gente sabe disso, e a gente vai ver essa condição se estender. Vamos ver como é que está o milho lá na B3, né? Olha só, a gente tem hoje um mercado em baixa, tá? Acompanhando Chicago, acompanhando o dólar e olhando para o seu próprio umbigo, quando vê, como eu falei, essa pouca movimentação dos negócios aqui. Então, a gente está falando de um setembro com R$ 83,80 por saca, 0,3% de baixa. O novembro com R$ 89,13, 0,4% de queda. Janeiro, R$ 93 por saca, 0,2% de baixa. Mesma perda para o março, que tem R$ 96,12. Volto a lembrá-los, apesar de toda essa movimentação, apesar dessas quedas na B3, a gente tem preços ainda bem interessantes. A gente está falando de mais de R$ 90 por saca para os primeiros contratos de 23. A gente está falando de R$ 89,13
para novembro. E vocês viram aqui os indicativos no interior. Claro que a gente sabe que as margens estão mais apertadas para essa safrinha. Por que, senhoras e senhores? Porque nós temos custos de produção que também foram mais altos para a safra 22. Para a safrinha 23, atenção, porque os negócios começaram a rodar na compra de insumos e a ureia ainda chama bastante atenção. Fechado? Atenção a essas informações, tá bem? Falamos então aqui sobre o mercado de milho. Acho que dessa forma a gente consegue também dar uma amarradinha neste mercado, certo? Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém aqui. Dona Neuza, bom dia, hein? Direto da Zona Leste de São Paulo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém sobre o milho. Bom dia, Carla. Sou aqui do sul de Minas. Por que o café tá embaixo esses dias? Vamos falar sobre o café, tá? Aguinaldo Peron, Carapó, Mato Grosso do Sul. Chuva muito boa por aqui. Que bom, já dá para plantar aí no Mato Grosso do Sul, né? Abraços, Carlinha. Parabéns pelo programa. Obrigada. O Henrique Escosteg também dizendo que tá tudo bem por lá, com o áudio e tudo mais. A Maria Regina Lopes, bom dia de Teresópolis, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. O pessoal da LG Comércio de Cereais, sempre conosco. Obrigada pela audiência, viu, pessoal? Bom dia, Carla. Alfenas, Minas Gerais, sul de Minas, tempo começando a ficar nublado, esperança de chuva. Tomara que chegue, né? Tomara que chegue. O RJ nos pedindo informações sobre o mercado de boi gordo, a gente já traz essas informações na sequência. Lene Nutricionista, sempre com a gente também, a Lene. Bom dia, chegando agora. O Diego Cordeiro. Bom dia, Carla, de Paranaguá, no Paraná. Bom dia. Sim, o RJD. Falando da maior cooperativa da América Latina, Campo Mourão. Carla, e os prêmios são os maiores da história, sim. Jonathan Freitas, bom dia, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. É isso, né, senhoras e senhores? Obrigada. Mato Grosso do Sul está em peso aqui. Tiago de Freitas Medeiros. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Tiago Medeiros. Você acha que o mercado de milho safra 22, 23 vai ser boa? Passos, Minas Gerais. Olha, acho que sim. Acho que temos aí uma perspectiva bastante positiva. A gente está pensando na safra de verão. A gente vai ter uma redução na área da safra de verão, de acordo com os analistas e consultores. Lá em Cascavel, por exemplo, no Paraná, por conta dos ataques de cigarrinha, daí a gente vai trazer essa análise para outros estados, dá para estender isso para outros estados, por conta de ataques de cigarrinha e, claro, de outras pragas, né? Mas a cigarrinha tem chamado muita atenção, né? A gente traz essa preocupação e há essa migração, portanto, do milho verão para a soja. E a segunda safra, ela é de fato a menina dos olhos, né, do milho brasileiro nesse momento, é a nossa segunda safra, que a gente chama de safrinha, mas já é a nossa maior safra, né, quando a gente pensa em milho. Então eu acho que sim, a gente tem a perspectiva de ter uma boa safra de milho verão, tá, devido às proporções, né, respeitando aí o que a gente tem previsto para o milho verão. Precisamos agora combinar com São Pedro e entender como é que vão ser essas chuvas, né? Precisamos entender se vamos ter realmente um terceiro ano de laninha, qual será a intensidade desse laninha. Eu acho até que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um Bom Dia Agro, chamando direto a Virgínia lá da redação do Notícias Agrícolas para ela trazer essas informações sobre o clima, né? Se vocês acharem que pode ser legal a gente falar um Bom Dia Agro dedicado mais ao clima. Me deixem aqui uma reação de vocês, né? Se vocês quiserem que a gente faça realmente esse conteúdo, aí a gente consegue conversar, vocês conseguem trazer perguntas, né? Ou mandar perguntas para a gente antes, enfim. Acho que a gente pode pensar nesse conteúdo. Enfim, trazer essa condição toda aí para a nossa safra 22-23. Eu espero que seja boa, os produtores precisam se recuperar. Produtores do Rio Grande do Sul, por exemplo, Thiago, perderam milho por 3 anos consecutivos na safra de verão. Isso é muito sério, né? Isso traz uma interrupção no fluxo de caixa muito agressiva, né? Então é preciso a gente realmente ter esse monitoramento. Tomara que para vocês aí em Minas Gerais as chuvas cheguem adequadamente e vocês possam fazer uma boa safra, tá? A gente vai acompanhar vocês bem de pertinho. O Osias Júnior, bom dia, Carla. Bom dia. Thaís Souza, bom dia, Carla. Sou aqui do sul de Minas, porque o café tá embaixo esses dias. A Thaís me perguntou do café, vamos falar do café. Pessoal, ontem foi dia do engenheiro agrônomo, né? Dia do agrônomo.
Então, ó, primeiro, ontem não falei parabéns, mas porque me esqueci, né? Eu peço perdão, foi uma falha minha. Então, feliz dia do agrônomo para vocês todos, que é todo dia de vocês agrônomos, né? Porque vocês são sensacionais. E a gente deixou uma homenagem para vocês ali no Instagram. Enfim, depois eu fiz uma live lá no Jornalista da Soja, também falei sobre isso. Então, parabéns a vocês, viu? Me desculpem pela falha de ontem. Mas o jornalismo, né? Às vezes as notícias vão atropelando a gente. Então, feliz dia para vocês. Hoje é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, como acontece toda quarta, 15 horas. Eu estou tentando trazer o maior deles, nosso mestre e mentor, Alisson Paulinelli, para conversar com a gente às 15 horas, tá? Então, fica ligado aí nas nossas redes sociais, que tão logo ele nos confirme, porque, claro, né, a agenda do Dr. Alisson é completamente abarrotada, mas ele parece que está conseguindo ali ajustar um tempinho para falar conosco e para a gente comemorar o Dia do Agrônomo com essa referência para todos nós, que é o Dr. Alisson, que foi ali o responsável pela maior transformação, revolução que a agricultura brasileira viveu e colhe frutos até hoje, né? Então, tomara que dê certo e que o Dr. Alisson esteja com a gente às 15 horas, horário de Brasília, tá? Vamos falar de boi gordo, senhoras e senhores? Vamos buscar primeiras informações aqui do aplicativo AgroBrasil. Se você não baixou ainda este aplicativo, já passou da hora, né? Vou deixar o arroba deles para você aqui no Instagram, @AgroBrasilApp. Vai baixar o aplicativo, já está em todas as lojas de aplicativos que você encontrar no seu celular, tanto para iPhone quanto para, como é que chama essa coisa? Android, enfim. Você tem que baixar esse aplicativo, por quê? Porque é ali que você vai registrar os seus negócios e deixar para o mercado mais claro o que está rolando de verdade, tá? Então, essa é a grande sacada do AgroBrasil, é trazer a realidade do mercado para a palma da sua mão. Então, isso é muito importante. AgroBrasil, o Brasil é com Z, tá? De Zebu, para você entender como é que estão as escalas, como é que estão os abates, como é que estão a formação de preços, como é que estão os frigoríficos, as notas dos frigoríficos, tem um montão de informação ali para ti, tá? Então, olha só, as médias do fechamento de ontem, em referência para começar os negócios hoje. Boa captação de negócios no país todo, segundo informações de Daniel Lopes, que compartilha todos os dias conosco essas informações para a gente dividir com vocês aqui no Bom Dia Agronegócio. São Paulo, registros de negócios entre R$ 285 e R$ 290 por arroba, as escalas 12,6 dias úteis. Mato Grosso do Sul, negócios entre 275 e 280 reais por arroba. As escalas estão em 10,2 dias no estado sul-mato-grossense. Mato Grosso, entre 265 e 270 reais por arroba, os negócios foram registrados no aplicativo AgroBrasil. As escalas por lá estão mais ajustadas, 6,8 dias, tá? Minas Gerais, R$ 290 em média, os negócios registrados, escalas 13,7 dias. Temos aí um alongamentinho das escalas em Minas, que ontem estavam em 11,3 dias, hoje passamos a ver 13,7, tá? AgroBrasil não registrou negócios no estado do Goiás, ainda assim pôde acompanhar suas escalas, que estão em 11 dias e meio, tá bem? Pessoal, essas médias de preços que lá no aplicativo tem para mais estados, elas são para pagamento à vista e livres de impostos, tá? É importante a gente dizer isso. As escalas que a gente cita aqui também do Daniel Lopes, que gentilmente divide essas informações diariamente conosco, são referentes às indústrias que são acompanhadas pelo AgroBrasil, tá? Pelo time do aplicativo. Então, você quer mais informações sobre esse aplicativo? Vai lá para esse arroba que eu deixei aqui para vocês no Instagram, e aí lá tem todo o caminho para você entender o aplicativo, para você baixar, né? Tem os links ali para você chegar mais facilmente a ele e entender como utilizá-lo, ok? E como isso vai fazer diferença na formação dos seus negócios, com certeza, tá? Isso aí é selo Carla Mendes de aprovação. Olha a responsabilidade. Imagina, né? Vá, baixe, teste, se informe, sucesso, ok? Vamos juntos. Bom, antes da gente passar para os mercados de café e açúcar que eu quero falar e trazer algumas notas importantes também de hoje, eu queria falar para vocês também da entrevista que nós fizemos ontem sobre o mercado de boi gordo e te lembrar que todos os dias, às 11h30, horário de Brasília,
ter informação fresquinha sobre esse mercado aqui. A bancada está sempre liderada pelo Alexander Horta, hoje com Letícia Guimarães. O Alex está lá no Congresso Brasileiro de Sementes, inclusive nos trazendo muitas informações direto do evento. E ontem nós conversamos com o Breno Maia, da mesa de commodities da Necton Investimentos, e ele disse o seguinte, mercado do boi vive cenário de alerta, mas mercado futuro ainda dá chance do pecuarista garantir as suas margens. Isso é bem importante, essa notícia é uma informação valiosa, porque a gente veio numa toada de baixa, numa toada de pressão muito agressiva, as escalas muito alongadas em pleno período de entre-safra, mas a gente ainda tem espaço, portanto, para que essas margens sejam construídas, segundo o Breno Maia, que é o head ali da mesa de commodities da Necton, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha, as escalas permanecem alongadas, mas com a chance de você construir sua margem. Vale a pena você recuperar, vou deixar aqui no Instagram também, como é que você chega até o Breno. Menu vídeos, boi, e aí vai procurar pelo nome do Breno Maia, ok? E aí, mais uma ferramenta para você avançar nos seus negócios no mercado pecuário, senhoras e senhores, certo? Bom, agora vamos responder a Thaís Souza, que me perguntou, né, claro, sobre por que raios os preços do café estão baixando esses dias. Pois é, Thaís, o mercado está num momento onde a gente ainda olha uma pressão do financeiro muito forte. Nesses últimos dias, os dados da inflação, como eu falei, norte-americana, mexeram muito com o mercado, mexeram com o dólar. Quando o dólar subiu muito forte, pressionou as cotações nos mercados futuros norte-americanos. Há um movimento, Thaís, de financeirização das commodities. O que é isso? As commodities, né, o café não olha só para os seus próprios fundamentos. A oferta está baixa, a demanda está presente, consistente, a gente está com preocupações para a safra 2023 e tal e tal. Não, né? Tem um momento onde vem a pressão da macroeconomia, da geopolítica, e aí os fundos saem das suas posições nas commodities agrícolas, é um Deus nos acuda. Então, parte das baixas reflete esse movimento, dessa financeirização das commodities, ou seja, a influência da macroeconomia, da geopolítica, né, dessas realizações de lucros, desses movimentos técnicos e tudo mais. De outro lado, a gente tem para o café um cenário onde nós temos problemas com a oferta brasileira, problemas de preocupação com a safra nova do Brasil, problemas com a safra colombiana, né? O Brasil exportando menos, embora gerando mais receita, mas em volume exportamos menos. Então, tudo indica que a gente tem realmente um quadro de fundamentos que mostram para a gente uma oferta mais concentrada, ou concentrada não é a palavra, mais ajustada efetivamente. Com isso, o mercado encontra espaço para manter patamares ali que são importantes para a saúde também do mercado de café, não do mercado de commodities de uma forma geral, mas do mercado de café, mas às vezes com uma dificuldade de avançar por conta desses fatores, né? Então você tem um colchão ali para os preços, eles tentam cair um pouco mais, mas batem nesse colchão, né? E quando tentam subir, eles vão esbarrar nesses fatores novamente. Então, é um momento de preocupação, inclusive, para a cafeicultura, porque para avançar com os negócios com o café acaba ficando um pouco mais difícil, né? Não há tanto, o terreno não é tão seguro assim, você tem algumas incertezas, isso deixa o cafeicultor um pouco mais aflito na hora de fazer novos negócios. Inclusive, eu vim para cá para o estúdio com a Virgínia pedindo para que hoje a gente tivesse uma entrevista ao vivo sobre o mercado de café para a gente detalhar mais essas questões. E olha só o que diz a Virgínia na sua manchete de abertura de mercado dessa quarta-feira. Café monitora a reta final da safra brasileira, mas abre positivo em Nova York, tá? O café recupera parte das baixas registradas no último pregão com pressão da entrada da safra do Brasil e do câmbio. Então, esses dois fatores estão no radar, mas, como eu falei, de forma bastante volátil ainda o comportamento dos preços do café, tá? Vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York nesse momento? Vamos dar uma olhadinha. Vou abrir aqui para vocês.
Ó, o mercado passou a operar em campo negativo, tá? Então, setembro, que já sai da tela, 2 dólares e 21 mais 50 por libra. O dezembro, 2 dólares e 18 mais 60 por libra, tem 1% de queda. Mesma baixa para o março, que é cotado agora a 2 dólares e 13 mais 40. E o maio perde um pouquinho menos, 0,8%, para valer 2 dólares e 10 mais 40 por libra peso, tá bem? Então, essas são as informações do mercado de café. Como eu falei, um mercado bem reticente ainda, mas a gente vai tentando te trazer mais informações para te ajudar aí também no seu entendimento e na sua tomada de decisões, tá bem? Vamos lá. Tiago Medeiros, bom dia. Carla Mendes, seria uma boa ideia sobre o clima. Passos, Minas Gerais, pode deixar. Vamos trazer então esse conteúdo. A gente chama a Virgínia, a gente fala de clima para o café, para a soja, para o milho também. A gente tem o trigo lá se desenvolvendo, né, no Rio Grande do Sul, inclusive na região sul, de uma forma geral. Inclusive, ontem nós demos uma notícia aqui, já que eu citei-a, deixa eu detalhar ela para vocês, porque ela é realmente bem importante. Chuva preocupa o produtor de trigo no Paraná. Rio Grande do Sul tem bom potencial. A colheita do trigo atingiu 19% da área total semeada no Paraná, um dos maiores produtores do cereal do Brasil, juntamente com o Rio Grande do Sul. Mas as chuvas estão preocupando os produtores paranaenses, uma vez que a umidade pode trazer problemas para a qualidade, afirmou o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, que planta mais tarde que o Paraná, o clima está favorável para o desenvolvimento das lavouras, segundo a FECOAGRO, em uma outra publicação. Quando a gente olha para esses dois estados combinados, Rio Grande do Sul e Paraná, a gente está falando de 85% da produção brasileira, tá? De trigo. E a gente está falando de um recorde que pode ser alcançado de 9,4 milhões de toneladas, de acordo com as últimas estimativas da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A safra paranaense está estimada, só a safra paranaense, em 3,9 milhões de toneladas, ok? Então, estamos de olho no trigo paranaense, no trigo gaúcho, e tem essa preocupação. Para o Rio Grande do Sul, não só o trigo tem bom potencial, como as demais culturas de inverno também, tá? Outra informação importante sobre o trigo, nós temos as informações do CPEA. Projeções apontam safra recorde no Brasil e os preços no mercado nacional já estão recuando um tiquinho, tá? Vamos abrir aqui a informação do CPEA. Segundo pesquisadores do CPEA, as negociações envolvendo o trigo da nova safra, 22-23, ainda estão em ritmo lento, mas vem aumentando gradualmente à medida em que o cereal colhido é disponibilizado no spot nacional. Quanto aos preços, a estimativa de uma safra recorde no Brasil tem mantido os valores em queda. De acordo com a Conab, 9,4 milhões de toneladas de trigo devem ser colhidas, uma alta de 22% em relação à safra passada, resultado de um aumento de 10,6% na área, somando 3,03 milhões de hectares. A produtividade também deve ser maior que a temporada anterior, em cerca de 10%, chegando a 3.091 toneladas por hectare, tá? Então, é tonelada, né, que não acaba. 3 toneladas por hectare é bastante, tá? 10% a mais do que na safra passada. Então, atenção ao mercado de trigo, que ele está te exigindo bastante monitoramento também. Você está fazendo negócios? Atenção, veja também o seu planejamento comercial e como é que você pode se adequar a isso. Não deixe de acompanhar também, se inscreva, inclusive, no canal da Debaco Corretora. Eu vou até buscar aqui que agora eu não vou me lembrar, hein, senhoras e senhores. O canal direitinho aqui da Debaco Corretora de Mercadorias, lá do Rio Grande do Sul, do meu amigo Marcelo Debaco, da minha grande amiga Rita Debaco, né? Referências aí na questão de trigo. É Debaco Corretora, senhoras e senhores. Eu vou deixar para vocês aqui, ó. Ali, inclusive, tem todos os vídeos, né? Que é o chamado Agenda do Trigo, que eles fazem lá para o João Batista Olive, né? Fora outros conteúdos que eles estão produzindo, claro, para te trazer informações, então, sobre o mercado do trigo, tá? Vou deixar para vocês aqui, ó. E aí vocês conseguem checar ali tudo bem direitinho, tá certo? Eu vou colocar para vocês aqui também o Instagram deles, e é uma sugestão bem importante para vocês acompanharem, portanto, o mercado de trigo, senhoras e senhores, ok?
e vou deixar o Insta também da Rita Debaco para vocês fazerem todo esse monitoramento, e eles também negociam e tudo mais, então vocês podem ter ali boas informações, ok? Senhoras e senhores, 9 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos para a parte final do Bom Dia Agronegócio? Vamos passar aqui pelas notícias que já chegam para nós. Governo cancela leilões para contratar energia para sistemas isolados e potência em 2022. Ministério de Minas e Energia adia decisão sobre mudanças no RenovaBio após críticas do setor de biocombustíveis contra a FEPlana. Ontem já trouxemos essa movimentação. O Jonathan Simeão trouxe, né, uma notícia dizendo o seguinte, entidades do agro se posicionam contra a alteração do RenovaBio e encaminham carta para a Saxida, que é o ministro de Minas e Energia, tá? É importante você entender isso daqui. Cochupé, safra cafeira está 97% colhida. Dólar tem leve queda após disparada da véspera, à espera de mais dados da inflação norte-americana. Lane, do Banco Central Europeu, diz que energia ainda é principal influência para a inflação. Pico da taxa de juros ainda é questão em aberto, diz a autoridade do Banco Central Europeu. Produção industrial da zona do euro foi muito mais fraca do que esperado em julho. Ações da China e em Hong Kong caem com aposta em alta agressiva dos juros nos Estados Unidos. Receita da indústria da soja do Brasil com exportações já supera 2021, diz a Biov, inclusive ainda sobre a Biov. Trouxe as suas estatísticas e elevou a projeção para a soja e a safra atual deve chegar a 126,9 milhões de toneladas. Para julho, especificamente, a Biov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, registrou um aumento de 5% no processamento de soja. Agosto pode não ter sido tão bom por conta da queda das margens, tá, de processamento. A gente está avaliando isso também. Exportações de grãos da Ucrânia aceleram em setembro após acordo de grãos, diz o Ministério, pesando inflação versus oferta. Chicago abre a quarta-feira com milho caindo mais de 1%. Senhoras e senhores, informação de Guilherme Dorigatti. R$ 5,15 é a cotação do dólar da hora, 0,65% de queda neste 14 de setembro de 2022, às 9 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília, e é dessa forma que eu encerro, então, como é que é? O Bom Dia Agronegócio, e o Renan ri aqui da minha cara, ele sabe que eu esqueço as coisas, ele dá risada. Gustavo Alves, @agrobrasilapp, tá? Entra nesse perfil no Instagram e ali vai ter o caminho para você seguir. Ou se você quiser ir direto para a tua loja de aplicativos, vai procurar por esse nome aqui, Agrobrasil, tá? Agrobrasil com Z mesmo, tá? Esse é o nome do aplicativo. Ali você vai conseguir essas informações, portanto, e vai ficar de olho no que acontece no mercado do boi gordo. É só procurar na sua loja de aplicativos que ele já está disponível ali, ou acessar esse arroba que eu deixei para vocês aqui do Instagram. Fechado? Senhoras e senhores, obrigada por sempre estarem conosco, por trazer as perguntas, as dúvidas, críticas e sugestões. É isso que faz o Bom Dia Agronegócio acontecer, né? O Bom Dia Agronegócio, ele é um filho da pandemia, né? Ele é um produto que nasceu da pandemia, que a gente criou para conversar com vocês quando não podíamos estar mais próximos, né? E aí ele deu muito certo e a gente tem essa linha de comunicação aberta, como eu sempre digo, que é realmente o nosso canal de comunicação para entender a demanda de informação de vocês, tá? É isso que a gente quer e é isso que nos move aqui no Notícias Agrícolas, certo? Boa quarta-feira para você, bons negócios, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.